Bem-vinda, bem-vindo. Hoje uma reflexão sobre os desafios da vida cotidiana a partir da luz da fé, uma reflexão teológica promovida com a colaboração do professor Jung Musung. Nosso tema de hoje, a vingança sagrada na guerra Israel-Hamas, uma reflexão teológica. Jung, é possível fazer uma crítica teológica de uma guerra como essa entre Israel e Hamas? Com certeza, se a teologia não for capaz de oferecer nenhuma reflexão, tem algo, tem um problema real sobre qual é o papel da teologia no mundo real, né? Mas para fazermos uma reflexão teológica, precisamos também entender o que está acontecendo antes. Então, uma reflexão que articula ao mesmo tempo o tema da guerra e o problema da vingança numa perspectiva teológica, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, o tema que eu quero trabalhar é que há algo estranho, racional, irracional nessa guerra de Israel e Hamas. É uma guerra sem fim, sem sentido, tanto para israelenses e palestinos. Esse sem fim, entre aspas, é muito importante porque o fim é importante para te dar o sentido. Então, a palavra fim tem sentido cronológico e o sentido também do significado, né? Vamos lá. Pois não há como terminar com uma vitória final de uma das partes. Não há como Israel expulsar todos os palestinos da faixa de Gaza, nem matar todos os militantes de Hamas, porque mesmo que conseguissem, sabemos que irão surgir outros com o dever de vingar a tantos palestinos assassinados ou mortos. De outro lado, o objetivo final de Hamas de fazer desaparecer o Estado de Israel e recuperar a Palestina de antes da decisão da ONU da criação de Israel também não é possível. A única solução razoável após esses meses e anos de guerra seria uma negociação política que leve a uma trégua e, posteriormente, uma solução mais permanente de dois estados nessa região. Entretanto, essa negociação política pressupõe um mínimo de cálculo racional no campo da política. O problema é que as lideranças dos dois lados parecem carecer de racionalidade política, porque estão movidos pelo desejo de vingança acumulado. Eu quero refletir teologicamente essa questão da irracionalidade e da vingança nessa guerra a partir de uma afirmação de um historiador israelense, né? Tom Segev, em um artigo da revista Foreign Affairs, fez um comentário interessante. Como ele disse, abre aspas, para os israelenses, 7 de outubro de 23 é o pior dia nos 75 anos do país, 50 anos de 75 anos de história do país. Fecha aspas. Desculpe aqui. Nunca antes tantos israelenses foram massacrados e feitos reféns em um único dia. Diante disso, ele diz, entre aspas, os israelenses compararam o ataque ao Holocausto. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descreveu o Hamas como, abre aspas, do Benjamin, os novos nazistas, fecha aspas. Em resposta, continuando o historiador, em resposta, as forças de defesa de Israel realizaram uma campanha militar sem fim em Gaza, movida pela raiva e pelo desejo de vingança. Netanyahu promete que a Força de Defesa de Israel lutará contra o Hamas até alcançar a vitória total, embora até mesmo os seus próprios militares tenham dificuldade em definir o que isso significa. Fecha aspas. Nós sabemos que o futuro político de Netanyahu depende dessa guerra, mas essa promessa dele de lutar até alcançar a própria
a vitória total, não é fruto somente do seu cálculo da sua sobrevivência política, mas é expressão de desejo de uma parte significativa da sociedade israelense. Vitória final significa a realização plena dos desejos da vingança. O problema é saber vingança contra quem. Se fosse vingança contra Hamas, seria compreensível, pois nós, seres humanos, somos movidos também por vingança. A questão é que não se justifica matar tantos milhares de crianças, mulheres e homens civis em nome da vingança contra os militantes de Hamas. O segredo dessa energia, entre aspas, para matar e destruir essa região está na fala do primeiro-ministro, entre aspas, abre aspas, os novos nazistas, fecha aspas. O que se mata não são palestinos ou militantes de Hamas, mas sim os novos nazistas para vingar o Holocausto. E conscientemente eu usei a expressão o que se mata, ao invés de a quem se mata, porque quando estamos na lógica da vingança absoluta, o inimigo não é visto como um ser humano, mas sim como um sub-humano. O método usado também pelos nazistas, esse método também foi usado também pelos nazistas. Essa guerra é uma ou a oportunidade, o kairos, no sentido da Bíblia, que permite aos judeus que têm a sua raiva, ódio e o desejo de vingança acumulados no fundo da sua alma, realizar o seu desejo e dever de vingar. Por outro lado, militantes do Hamas, seus simpatizantes e possíveis futuros militantes também estão esperando a oportunidade de realizar o mesmo dever sagrado de vingar os seus irmãos, pais, filhos, amigos, compatriotas mortos. Enquanto não formos capazes de sair, de nos libertar da lógica sagrada da vingança em nome de Deus, não seremos capazes de negociar, dialogar com os nossos inimigos em uma forma razoável e objetiva. Não há guerra, nas guerras religiosas na Europa do século XVI e XVII, a solução foi a separação do Estado e da Igreja. Nas guerras feitas em nome de Deus, não se pode negociar um país, não se pode negociar uma paz, pois o seu inimigo representa o diabo. Ou se mata ou se morre. Foi o processo de secularização, a retirada de Deus no campo da igreja e do Estado, que permitiu o fim das guerras religiosas. A solução da secularização criada no início do mundo moderno parece não ser mais suficiente. Enquanto não descobrimos ou criamos uma nova solução político-institucional, vale a pena nos lembrar da lição da Bíblia, que aparece desde Caim e Abel até o final da Bíblia. A vingança não é a solução, não é de Deus. E um Deus que exige vingança é apenas um ídolo, uma expressão humana do desejo de uma vingança absoluta. Contra esse desejo de vingança, essa lógica da vingança, a Bíblia nos apresenta que Deus é misericordioso e que não pede vingança. É isso. Jung, no texto você fala de um kairos de ódio e de vingança. O kairos de Deus pode ser ódio e vingança? Não, é uma expressão, é uma interpretação deturpada. Kairos é momentos que vira a vida de alguém, que marca. Kairos de Deus é da misericórdia, permã e justiça. E Kairos do Deus idolátrico é da vingança absoluta. Né? Bem, esse é um tema de deixar sem palavras. Você propõe aqui a ideia da idolatria, porque se alguém propõe vingar os seus mortos,
o que se produz é mais morte, né? Me parece que o único tipo de vingança que se pode ter é em nome dos vivos, né? Ou seja, porque em nome dos mortos ele gera mais morte. Em nome dos vivos, a necessidade de um pacto de paz. Eu acho que a questão central é diferenciar assim, o que é racional e o que é irracional, né? Quer dizer, faz parte da vida humana o desejo de vingança, a dor, o sofrimento acumulado do passado. Só que a gente não consegue separar o que é do sofrimento do passado ou das gerações anteriores com o, a vida que devemos construir agora, né, e o futuro. Uhum. Então, eu comentei um pouco dizendo que o livro, a Bíblia começa não com Adão, mas com Caim, né? Na verdade, Uhum. na Bíblia, a história humana começa com Caim, não começa com Adão e Eva. Adão e Eva é ainda a visão do Jardim do Éden, né? Quando a vida humana começa, aí onde aparece pela primeira vez o conceito de pecado, é quando Caim mata Abel. E quando mata Caim, descobre, lembra ou recupera, percebe, matei, eles agora, os outros têm a obrigação de me matar. E porque é da lógica da sociedade você fazer a vingança para estabelecer a ordem. E Deus diz: Uhum. não, ninguém vai vingar você. E Deus quebra a vingança, a lógica da vingança. Eles se vingarem, eu vou vingar. Então Deus entra para dizer: não pode. E se você não obedecer à lei, tá ferrado. Tentar quebrar. Isso é uma evolução do mundo do Antigo Testamento. Profetas vai mudar? Em Jesus muda radicalmente. Deus não faz vingança, nem quando em favor dos justos. Deus não vinga, né? Deu um som aí? Deu um eco? Não, não deu. Aqui não. Ah, aqui não, eu que Eu, estou ouvindo então. Tá, mas deu para. eu acho que essa é uma ótima interpretação de pensar que já desde o Antigo Testamento Deus proíbe tanto o assassinato quanto a vingança. As duas Vingança. coisas são proibidas. Uhum. É. E essa coisa importante que é, a gente tem que entender a raiva dos israelenses quando dizem, por exemplo, olha, eu não quero que mandem nenhum pedaço de pão para o pessoal da Gaza. Né? Quer dizer, quando a pessoa começou ajuda para mandar comida para a pessoa palestina, e mulheres, não, mas ela não conhece as pessoas que estão sofrendo lá. Ela simplesmente resgata toda a história que desde a infância ouvia falar de como judeus foram massacrados na história, e isso vem. Então agora, olha, quer matar uma palestina que não tem nada a ver com o assunto. Assim como palestinos vão querer matar judeu concreto, que não tem nada a ver com a história que está acontecendo. Então, precisa diferenciar. E qual é a solução? Quer dizer, a solução razoável, matando todo mundo, não dá. Mas tem vontade de matar todo mundo. Isto, tudo bem, aceito que você tenha essa raiva. Agora, separe o que é a tua raiva com a situação concreta e o que se pode fazer para o futuro. O problema é que nós vivemos também numa época em que essa raiva e o ódio ele é mobilizado em vários Isso. sentidos pela forma de se fazer política, né? É. Então você tem líderes, ou tivemos na história líderes políticos dizendo: olha, tudo bem, mas precisamos controlar porque essa raiva, porque não vai resolver, não vai melhorar para frente. Agora, nós temos um movimento é que assim, eu tenho força política exatamente porque eu assimilo, eu uso a energia da vingança para meus interesses políticos imediatos. Uhum. E canaliza toda forma de violência e agressividade para um É, projeto político, né? Bem, nosso tempo está acabando. Eu recordo a cada um e cada um que está nos acompanhando até aqui. Essa reflexão é um texto que está publicado no site do IHU.
Você pode procurar lá, tem outras reflexões do professor Jung, de outras pessoas que nos ajudam a pensar a nossa época. Quem está com a gente até aqui, se inscreve no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião. A gente termina deixando nossa solidariedade a cada mãe palestina que chora hoje, a cada cidadão de Israel que se levanta contra a guerra, contra seu governo. Acho que não é necessário ser árabe para ser solidário com o sofrimento do seu povo, e nem é necessário ser judeu para saber que não se mata em nome do Deus da vida, né? Muito Até bem. mais, Jung. Até.